Fala galera, aqui é o Cleiton Ribeiro e nesse vídeo vamos falar a respeito de AutoTrace, tá? Se você não nos segue ainda nas redes, segue lá que postamos essas e outras novidades por lá também, ok? Temos uma ferramenta escondida que nos auxilia bastante, tá? Então estamos falando aí de AutoTrace, que seria recriar os traços de uma imagem, tá? Para utilizar ela de uma maneira mais eficaz, devemos utilizar uma imagem em PNG, tá? Então eu selecionei duas imagens aqui, tá? As duas são em PNG, porém essa segunda imagem aqui do símbolo do Facebook, se você reparar aqui, ó, eu não deixei ela de forma transparente a área do F, tá? Então ela aqui não está transparente, porque eu vou mostrar umas outras opções deste recurso aqui que vamos utilizar. Bem, então a princípio, se fôssemos para recriar esses símbolos, geralmente poderíamos criar aqui um retângulo, né, recriar aqui, e no caso esse F, usaremos talvez a caneta aqui, né, e talvez iríamos contornar, né, dessa maneira aqui para recriar esse F, né, dessa forma e assim sucessivamente, certo? Opa, aqui assim iríamos fazer isso aqui, né? Geralmente é dessa forma que iremos recriar essa imagem aqui, ó. E assim e assado aqui e aqui, certo? E aí você talvez iria só melhorar aqui, ó. Então geralmente nós faremos dessa forma, né? Só que é um processo um pouco chato e trabalhoso, então não seria muito interessante. Então para isso existe uma ferramenta que é muito utilizada lá no Illustrator e aqui no After Effects também tem, que é o AutoTrace. Se você não conhecia, você vai conhecer agora, tá? Então eu selecionei aqui duas imagens, um de um lobo, que aqui ele no caso tem o fundo totalmente transparente, tá? Eu vou até desabilitar aqui esse BG para você ver. Então aqui, ó, transparência, ele tá todo aqui transparente, e no caso aqui desse símbolo você observa que não tem nada transparente, tá? Mas é uma imagem PNG porque o fundo era transparente. Então como que ela funciona? Então, em primeiro lugar eu tenho que selecionar a imagem que eu quero recriar os traços. E um outro detalhe, eu vou usar esses dois exemplos, por quê? Porque assim, ó, no caso esse lobo aqui, ó, se você reparar, ele contém quatro, né, silhuetas, né? No caso aqui, ó, a silhueta dessa parte, temos essa silhueta aqui, ó, dessa orelha, aqui do olho, e temos esse detalhe aqui, ó, da parte facial do lobo. Então temos quatro detalhes. Então quando utilizarmos essa ferramenta do AutoTrace, ele vai criar quatro máscaras, tá? Então vou selecionar a minha camada que eu quero recriar, vou aqui nas opções em Layer, tá? E vou na penúltima opção aqui, ó, AutoTrace. Ele vai abrir esse pop-up aqui, ó. Uma sugestão: de uma maneira mais eficaz, tá? Deixa do jeito que tá aqui. Então o que ele vai fazer, ó? Quando selecionamos o AutoTrace, você já observa algumas tonalidades. Deixa eu ver se dá para enxergar melhor quando tá no claro. Aqui as opções. Aqui. Aí sim, ó. Você observa algumas cores aqui, ó. Uma tonalidade azul, outra aqui, ó, esverdeada, outra aqui, ó, um roxinho, e aqui um tom mais claro. Então ele identificou que vai recriar quatro elementos aqui da minha imagem, certo? Agora só para você entender melhor, aqui, ó, nesse pop-up, se você selecionar esse Work Area, ele é um processo um pouquinho demorado, tá? Então eu não vou nem habilitar ele, porque às vezes até trava esse meu programa. Então, por precaução, eu não vou fazer isso no Work Area,
tá? O correto aqui no caso seria esse current frame, tá? Então deixa essa opção ativada. Os canais, quando eu seleciono o canal alfa, então ele vai ignorar tudo que é alfa, tudo que é transparente e vai somente copiar aquela área que ele achar colorida. Então é isso que ele vai fazer. Neste caso aqui, ó, ele não se aplica a nenhum desses, tá? Somente o alfa, porque o fundo está transparente. Nesse sentido aqui, eu sugiro que você também não mexa, tá? A tolerância, quanto mínimo melhor, mais detalhado ele vai fazer. Aqui, geralmente fica em 100% mesmo. O mínimo de área que ele vai conseguir de pixel é esse, de 10. E o arredondamento aqui de 50%, tá? Você pode deixar em 100, 50, enfim. Não vai mudar muita coisa, tá bom? Aqui essa opção deixamos ativada para aplicar numa nova layer, tá bom? Então ele vai criar uma nova layer. No caso ele vai criar um sólido, criando todo esse perfil aqui, só que mascarado, tá? E o preview aqui é onde nós visualizamos aqui as tonalidades da onde ele vai copiar, ok? Então definido aqui, dou um ok, você observa que ele ficou todo claro aqui. Então ele cria um sólido branco, tá? Então aqui ele cria um sólido branco. E quando ativamos as opções aqui, ó, nas máscaras você vê 4 máscaras. Só para você observar melhor, eu vou aplicar um efeito de preenchimento, no caso o fio, né? E aí você observa aí que ele recriou o mesmo aqui do lobo. Deixa eu jogar aqui para baixo, aqui, ó. Ele recriou o mesmo traço aqui do lobo, tá? Então é uma maneira mais prática de podermos recriar um perfil, aqui no caso, quando envolve um fundo transparente, ok? Agora no outro caso aqui, ó, só para você entender, quando eu seleciono essa área aqui esse logotipo, que no caso aqui ele tem o fundo claro mesmo, ele não tá transparente, tá? Então quando ativamos as opções de Auto Trace, agora vem um detalhe interessante. Do jeito que tá aqui, ó, se eu deixar aqui no canal em alfa, você repara que ele só tá pegando esse contorno aqui, ó. E essa área aqui, ó, ele não copia. Por quê? Porque ele tá identificando que você tá ignorando tudo que é alfa, então tudo que está fora dele é considerado alfa, e tudo que envolve RGB, ele vai copiar num único arquivo. Então, no caso, o que ele vai predominar seria esse retângulo aqui com canto arredondado. Então, somente isso. Mas eu não quero criar esse retângulo, eu gostaria de recriar esse F aqui, ó. Somente esse F. Então se eu mudar aqui as opções de canal aqui, ó, para um red, por exemplo, ele não vai alterar muita coisa. No caso ele não vai optar, no caso aqui do retângulo, ele vai optar aqui o F. O mesmo se aplica ao green, né? Então ele vai mostrar que ele vai copiar o F, ou blue, né, que é a mesma coisa, ou luminância, né? O que seria mais interessante é sempre você deixar o modo de luminância. Por quê? Porque todas as áreas que forem claras, ele vai recriar o perfil, ok? Então é dessa maneira que ele vai utilizar de uma melhor forma essa ferramenta do Auto Trace. Então deixando em luminância, dando ok, então ele já criou aqui o perfil do quadrado. Se eu der um preenchimento aqui, ó, um fio, você observa aqui, ó, que ele recriou simplesmente a letra F. Eu desmarquei aqui o logo e aí você vê o símbolo aqui, ó, que seria esse carinha aqui mascarada, né? Então a única máscara aqui, ó, poderemos modificar aqui, ó, da maneira que você desejar e criar suas animações, tá? Então essa ferramenta aí que temos para copiar os traços de imagens PNG e assim facilita muito o nosso processo de cópia, certo? Bem, se você ainda não nos segue ainda, segue lá nas redes. Se você não é inscrito, se inscreva, dê o seu joinha e no próximo vídeo
vamos falar a respeito de expressões, tá? Vamos voltar naquele exercício que fizemos de camada 3D da borboleta, lembra? Então vamos aplicar uma expressão nela, tá? Bem, então em um único vídeo eu vou mostrar sobre as expressões, tá? Não vou falar de todas, pois é um assunto muito longo, mas eu vou mostrar alguns códigos simples que podemos aplicar nas animações e aí poder já utilizar. E no módulo 6 vamos ter um assunto somente sobre expressões, só que um detalhe, será de forma bem avançada e você vai aprender tanto a ler como interpretar e assim criar suas próprias expressões, ok? Então nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau!